Após polêmica com o alto volume de funcionários comissionados na Prefeitura de Sertãozinho, o Ministério Público considerou a nomeação como inconstitucional, alegando que deveriam ser candidatos selecionados por concurso. O Ministério Público analisou novamente a legislação municipal de Sertãozinho, atualizada em dezembro. A partir das divergências encontradas, foi movida uma ação direta de inconstitucionalidade quando o assunto é a nomeação de cargos comissionados. Enquanto a discussão não termina, o município fica impedido de novas contratações. Existe uma divergência entre o Ministério Público e o Executivo e essa divergência, então, através da ADIM, vai ser colocada nas mãos do Poder Judiciário e o Judiciário, então, vai decidir qual é o entendimento jurídico que mais se aproxima da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Foi apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça que é inconstitucional a criação de cargos comissionados para funções que deveriam ser de funcionários concursados. Tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual repete também, os cargos em comissão, eles só podem ser criados para desenvolver atividades de chefia, assessoramento e direção. Se se criam cargos com essa nomenclatura, mas desempenhando atividades burocráticas, estaria se violando a Constituição. O diretor de departamento são cargos de direção e chefia que têm que ser providos por livre nomeação. Na publicação do Diário Oficial anterior à determinação da Justiça, 19 pessoas foram nomeadas a cargos públicos de comissão. No levantamento feito pelo vereador, foram apontadas ligações com autoridades ou políticos da cidade. A gente vê aqui pessoas que foram candidatas nas últimas eleições. A gente vê aqui todas do partido que apoiou a atual administração. A gente vê até filho de ex-candidato aqui, de ex-vereador. Para a Procuradoria Jurídica da cidade, toda essa situação não passa de um equívoco de interpretação e está muito longe de ser indicação de cargo ou mesmo favorecimento político. Totalmente fora de cogitação. A nossa lei, que é uma nova estrutura administrativa da Prefeitura, prevê critérios para você nomear. As pessoas têm que ter uma formação específica para cada área de que ela seja nomeada. E elas têm que ser apenas da confiança do Executivo. Thaís Mantoani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações para a gente. André? Pois é, Pussi, mais uma cidade da nossa macro-região envolvida em polêmica com cargos comissionados. Para a gente falar mais sobre isso, nós convidamos o cientista político Igor Lorenzato Rodrigues. Igor, o que significa para Sertãozinho ter dois poderes, prefeitura e Câmara, abusando desses cargos comissionados? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Significa um completo distanciamento entre a administração e o poder legislativo com a situação real da cidade. Mostra um distanciamento entre os anseios tanto do Ministério Público quanto da sociedade em fazer valer a moeda de troca mais forte que existe dentro de um município, que é o cargo comissionado. E qual que é o limite que nós temos, Igor, para esses cargos políticos nas repartições públicas? Bom, o limite deveria ser zero. Né? A partir do momento que você está dentro de uma repartição pública, representando e gerindo a cidade, né? Essas pessoas ou elas deveriam ser concursadas, todas, ou deveriam ser eleitas diretamente pelo povo, pelo princípio ou republicano ou democrático. Né? O que não dá para ter é pessoas indicadas pela administração fazendo algum trabalho que ninguém sabe ao certo qual é, né? E qual a efetividade desse trabalho para a população. A política local ainda é refém daquela velha prática de trocar cargos por apoios? Sim, essa é a moeda mais forte que existe, principalmente no ente público municipal. O cargo comissionado, por vezes a gestão, ela dá muito mais preferência e valor ao valor que tem em si um apadrinhamento, você ter você poder ofertar esse tipo de cargo para apadrinhados. Esse tipo de gestão ele fere completamente o princípio democrático republicano numa cidade. E na prática, qual que é o prejuízo, Igor? O prejuízo público, digamos assim, para tantos cargos comissionados? Qual que é o prejuízo para a cidade de Sertãozinho? O primeiro prejuízo é financeiro, né? Nós não sabemos aqui o quanto que é despendido com
esses cargos comissionados e o retorno que esses cargos, essas pessoas que estão em cargos comissionados estão trazendo em trabalho efetivo para a população nos setores que elas estão. Além da justiça, a população de Sertãozinho também pode fazer alguma coisa para tentar mudar esse cenário? Pode, ela deve sim procurar fazer protestos, deve procurar a Câmara Municipal, deve exigir a abertura de uma CPI que investigue, até porque a Câmara Municipal é o poder fiscalizador, ela deve sim manifestar o seu repúdio à administração municipal, não pode ficar parado, deve procurar o Ministério Público, deve ir atrás, esse problema tem que ser resolvido. Enquanto era alvo de uma ação da Procuradoria-Geral da Justiça, a Prefeitura nomeou outros 19 comissionados. O que dá para a gente entender com isso, Igor? Dá para entender que a plausibilidade do direito, havendo uma ação judicial, não impede que a Prefeitura continue dando preferência a manter os cargos comissionados, a parar com esses cargos comissionados e escutar o que a Justiça e o Ministério Público têm a falar, né? Porque eles têm a sua razão de estar lá ajuizando ações, fiscalizando, e a Prefeitura tem, no mínimo, e que ouvir e esperar. E não continuar como se nada tivesse acontecendo em completo desrespeito ao próprio Ministério Público e à Justiça. Obrigado, Igor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para mostrar que 170 famílias da favela das Mangueiras já estão morando num novo conjunto habitacional. Paulo Pucci. Até já, André.